Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Estamos aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Já peço a vocês que separem aí o seu livro didático, que é o nosso livro Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. Hoje nós teremos a aula de número 82. Então, já peço a vocês, abram o livro na parte onde estão as atividades do EMAI, que são as atividades de matemática. Na aula de hoje, estaremos realizando as atividades da sequência 30. Então, nós vamos realizar as atividades 30.1, 30.2, 30.3 e 30.4. Nas atividades de hoje, nós vamos identificar o eixo de simetria nas figuras geométricas planas e utilizá-las na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas. Então, nós vamos estar vendo ao longo da sequência didática o que significam todos esses termos: eixo de simetrias, figuras geométricas planas e figuras congruentes e o que são as malhas quadriculadas, certo? Nossas atividades estão nas páginas 106 a 109. Então, é página 106, 107, 108 e 109, certo? Vamos começar? Esta é a atividade 30.1 que está aqui na página 106. Número 1. Luísa fez caixas enfeitadas para presentes. Vamos aprender com ela? Observe o que ela fez. Então, aqui na imagem que está no livro de vocês, vocês observam que nós temos, duas folhas de papel. E elas estão dobradas ao meio. Nós vemos aqui duas figuras desenhadas. A gente observando aqui dá para identificar o que será que são essas figuras? Eu vou mostrar a vocês como eu fiz aqui. Eu peguei também duas folhas de papel. Então, o que eu fiz? Eu dobrei a folha ao meio e fiz o desenho. Vocês estão vendo? Fiz o desenho nesta folha, dobrei aqui ao meio. Fiz a mesma coisa nesta outra folha, olha só. Nós temos a folha aqui, eu dobrei ao meio e fiz o desenho. É claro que não está muito parecido com o desenho do livro, né, pessoal? Depois eu peguei a minha tesoura, e fiz o quê? Recortei este contorno aqui, ó. Com a tesoura, recortei o contorno. E ficou este formato. Vocês acham que quando eu abrir essa figura, os dois lados estarão exatamente iguais? Vamos ver? Olha só o que nós percebemos. Os dois lados estão exatamente iguais. Esta linha que nós vemos aqui bem no meio da figura, ela se chama eixo de simetria. E é sobre isso que vamos trabalhar na aula de hoje. Então, continuando a leitura aqui no nosso livro. Ela recortou alguns quadrados, dobrando-os na metade, e desenhou os contornos, como mostra a ilustração abaixo, que a professora Juscelia já mostrou para vocês que nós fizemos. Em seguida, Luísa, com o auxílio de uma tesoura, recortou as figuras desenhadas, desdobrou-as e veja o que obteve. Nós já vimos o que obteve. Nós vimos que ela obteve o quê? Dois recortes exatamente iguais. Essa figura, que é a figura do pinheiro, e a outra figura que ela formou um trevo de 4 folhas. O que a gente consegue observar, pessoal, nessas figuras? Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que ela tem, aqui no meio tem o quê? Uma linha. E esta linha, como ela se chama? Eixo de simetria. Então, vamos responder? As duas figuras são simétricas, pois apresentam eixo de simetria. Então, toda vez que eu tenho uma figura que, se eu repartir ela ao meio, ou dobrar ela ao meio, eu observar que os dois lados são iguais, significa que eu tenho uma figura
simétrica. Você poderia dizer que elas são figuras simétricas? Por quê? Sim, as duas figuras são simétricas, apresentam eixo de simetria e os dois lados da figura são exatamente iguais. Então, eu tenho o eixo de simetria e os dois lados são exatamente iguais. Podem registrar as respostas aí no seu livro. Aqui embaixo, pessoal, na questão número 2, diz assim: agora é a sua vez. Recorte vários quadrados de revista ou folhas, dobre-os cada um deles, como a Luísa fez, desenhando contornos e recorte-os. E observe as figuras formadas. Então, essa atividade é uma atividade livre, essa atividade número 2. Você pode recortar, né, quadrados de papel, pode até ser, pessoal, um quadradinho menorzinho assim. Você vai dobrar ele ao meio e fazer algum desenho do lado de cá. Depois, vocês vão pegar o quê? A tesoura e recortar bem no contorno do desenho que você criou, certo? Para você treinar aí na sua casa o que é um eixo de simetria. Tudo bem? Então, agora vamos para a próxima atividade, que está na página 107, que é a atividade 30.2. Observando essa atividade, nós vemos que a Luísa costuma usar espelho para construir figuras simétricas. Veja como ela faz. Então, ela pegou o espelho, colocou exatamente de um lado da figura e ela viu refletido o outro lado. Como nós vimos aqui na atividade 30.1, os dois lados da figura, pessoal, precisam ser iguais para ser uma figura simétrica. Questão A. Imagine que foi colocado um espelho sobre a linha vermelha da figura abaixo. Utilize o anexo 1 e faça um esboço de como ela ficará refletida no espelho. Então, aí no seu livro, pessoal, bem no finalzinho das atividades de matemática, você vai encontrar, anexos. E você vai lá no anexo 1, onde aliás, o anexo 2 está aqui no livro, você vai encontrar esta imagem. O que você vai fazer? O mesmo desenho que está do lado de cá, você vai tentar reproduzir ele do lado de cá, certo? Este é o desenho de um palhaço. E observem aí, pessoal, que nós temos uma linha, certo? Uma linha que tem o ponto A, que é onde começa a linha, e aqui nós temos o ponto B. Depois que vocês fizerem aí o desenho, vocês vão responder aqui juntamente comigo. Letra B. A Luísa disse que a linha vermelha é o eixo de simetria da figura. Você concorda? Por quê? Então, a Luísa, nesta figura aqui do palhaço, ela disse que essa linha vermelha é o eixo de simetria. Para a gente descobrir, nós podemos, olha só, fazer o quê? Dobrar ao meio, E o que a gente vai observar quando a gente dobra aqui ao meio? Que o mesmo desenho que eu tenho deste lado, eu vou encontrar deste outro lado, igualzinho. Então, essa linha vermelha que está aqui, pessoal, na figura do palhaço, é um eixo de simetria? Sim. Por que é um eixo de simetria? Porque a linha vermelha é o eixo de simetria que divide a figura exatamente ao meio, fazendo com que os dois lados da figura sejam iguais, certo? Então, registrem aí no seu livro a resposta da questão B. Se você já terminou de registrar, pode continuar assistindo aqui a nossa aula. Que agora nós vamos realizar a atividade 30.3, que ela é muito simples, assim como as demais, certo? Número 1.
É comum usar malhas quadriculadas para desenhar figuras simétricas. Que tal completar as figuras abaixo, sabendo que as linhas vermelhas são seus eixos de simetria? Então, olha só, eu tenho duas figuras, né? Uma figura aqui azul e uma figura amarela. E eu tenho apenas um lado da imagem que está preenchido. O que é proposto nessa atividade? Que a gente complete o outro lado da imagem. Eu fiz aqui a imagem maior. Quando nós usamos, pessoal, uma malha quadriculada, ela nos ajuda a identificar exatamente o tamanho que será essa figura. Por quê? O que eu observo aqui? Ó? Eu observo que tem dois triângulos, ou seja, metade de dois quadrados e um quadradinho aqui no meio. O que eu fiz aqui? Ó? Dividir dois quadradinhos, ó, e deixei um quadradinho aqui ao meio. Depois, aqui embaixo, eu observo que eu tenho esse pedacinho aqui e esse que é um pouco maior. Completei aqui também. No próximo desenho, nós vamos completar também. Aqui eu tenho um pedaço um pouco maior, quase o quadradinho inteiro, e aqui um pouquinho menos da metade. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Depois eu tenho meio quadrinho e um quadrinho inteiro. Um quadrinho e meio quadrinho. Fiz a linha aqui. Depois eu tenho dois quadrados completos, um bem pequenininho e o outro que está quase todo o quadrado preenchido. Fiz a mesma coisa. E por último, eu vi que tem uma linha que vai unir os dois lados do meu quadradinho. Quando eu observei que as figuras, elas têm os lados iguais, quando nós observamos isso, nós identificamos figuras que são chamadas de congruentes. O que é uma figura congruente? É uma figura geométrica que ela tem o mesmo tamanho dos dois lados, e se a gente observar os ângulos, nós vamos encontrar os mesmos ângulos do lado de cá e do lado de cá, certo? Nós já aprendemos sobre ângulos, né? Nós já aprendemos sobre arestas, nós já aprendemos todos esses termos. Tudo bem? Podemos continuar? Então, agora, aqui na questão número 2, olha que fácil essa atividade. Agora é a sua vez de criar figuras simétricas. Desenhe 3 figuras, considerando para cada uma delas a linha vermelha como eixo de simetria. Aqui, pessoal, está um pouquinho menor essa malha quadriculada. Eu fiz aqui, ó, recortei, deixei a primeira figura e fiz um outro slide com a segunda figura, certo? Eu fiz de a forma que eu achei interessante. Você aí na sua casa pode fazer o desenho que você quiser, certo? Então, eu comecei, ó, dividindo, ó, 3 metades dos quadradinhos e deixei 2 quadradinhos aqui e outro aqui. Aqui embaixo, fiz a mesma coisa, deixei um quadradinho, ó, e reparti os outros 2. Do lado de cá, eu deixei, ó, 3 quadradinhos, 2 quadradinhos inteiros. E aqui embaixo fiz a mesma coisa. Então, os dois lados, pessoal, precisam estar exatamente iguais, certo? Próxima figura. Eu coloquei, ó, um pouquinho menos da metade, aqui quase o quadradinho inteiro, só o cantinho e aqui uma parte maior. Depois, eu usei um lado do quadrado e aqui eu usei, ó, um quadrado quase inteiro, um pouquinho mais que a metade, bem menos que a metade. E aqui embaixo eu fiz a mesma coisa. Contei, ó, a mesma quantidade de quadradinhos e deixei no mesmo formato. E aqui eu fiz, parece um peixe, parece uma espada, não sei, né? Vamos usar nossa imaginação. A terceira figura eu fiz dessa forma. Coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes, né, dos quadradinhos. E deixei aqui, ó, 2 inteiros, 1 e meio e meio. Fiz a mesma coisa.
2 inteiros, 1,5 e meio quadradinho. E aqui, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente igual ao lado de lá. Para mim, parece a ponta de uma lança. Mas eu não sei, vocês podem usar a imaginação de vocês para fazer o desenho que vocês acharem mais legal, certo? Vamos agora para a nossa última atividade de hoje, que é a atividade 30.4, que está aqui na página 109. Letra A. Os alunos dos quartos anos foram consultados para a escolha do novo formato do jardim da escola. Um grupo desenhou a seguinte figura. Então, um grupo foi e fez esse desenho aqui do jardim, que se parece o quê, pessoal? Até se parece com uma cruz, não é verdade? Eu até fiz ele aqui, ó, pequenininho, ó, para a gente poder observar uma coisa interessante. Se eu dobrar ele exatamente ao meio, ó, dobrei ao meio, eu tenho esta linha, que é o meu eixo de simetria. E aqui eu também dobrei, olha só, ao meio novamente. O que a gente observa aqui, ó? O lado de cá inteiro é exatamente igual a este, o lado de cima é exatamente igual ao lado de baixo. Certo, pessoal? Com a mesma quantidade de quadradinhos. Então, agora vamos para a nossa atividade. Eu aumentei, ampliei bastante a figura para a gente observar o mesmo que eu mostrei agora, aqui na folha de papel. Nós vamos ver a mesma coisa aqui no slide, olha só. O que eu fiz? Dobrei aqui, encontrei o meio, ó, eu sei que tem a mesma quantidade de quadradinhos, ó, aqui tem 6, aqui também tem 6, aqui tem 2 e aqui também tem 2. E se eu dobrar na horizontal, também vou encontrar a mesma quantidade de quadradinhos dos dois lados. Então, eu tenho uma figura congruente, ou seja, que ela tem, né, os lados iguais. E no eixo vertical ou no eixo horizontal, eu tenho o quê? Eu tenho o eixo de simetria, uma figura simétrica, certo? Vamos agora à atividade. Letra A. A figura que foi desenhada é simétrica e por quê? Acabamos de observar isso, pessoal. Por que ela é simétrica? Sim, porque todos os lados têm a mesma medida, como nós vimos aqui no slide e como a professora acabou de mostrar aqui também, ó, que nós dobramos. Letra B, desenhe com lápis colorido alguns eixos de simetria dessa figura. Então, aqui eu já havia feito a dobradura, que eu dobrei aqui para mostrar para vocês, né? E aqui também fiz no computador para vocês observarem de casa. Mas será que se eu pegar essa figura e fizer a dobradura de uma outra forma, será que também vai formar um eixo simétrico? Olha o que eu fiz. Dobrei ponta com ponta. Será que deu certinho? Vai dar a mesma quantidade? Igualzinho? Será, pessoal? Então, nós vamos ver. Ver se deu certo. Dobrei esse aqui no meio. E se eu dobrar ponta com ponta do lado de cá, será que eu terei também um eixo simétrico? Um eixo de simetria? Aqui deu certinho. Se dobrar bem certinho, sim. Isso, bem certinho, a gente vai conseguir encontrar, certo? Vamos responder agora a questão número 2 na letra A. Se cada quadradinho dessa malha representar 1 metro de lado, responda. Então, cada um representa cada lado do quadradinho 1 metro. Nós já aprendemos isso. Letra A. Quantos metros de área terá o jardim? Quando a gente calcula a área, a gente conta cada quadradinho. Então, vamos contar? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 quadradinhos. Se eu contei 20 quadradinhos na figura, significa que ela tem 20 metros quadrados de área. Então, respondam aí a questão A. E agora aqui na questão B, pessoal, qual será o valor do perímetro em metros desse jardim? Vocês se lembram como que nós fazemos para identificar o perímetro em uma figura? Bom, nós vamos contar cada lado do quadradinho, ou seja, a figura completa, então nós vamos contar o contorno, certo? Vamos começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, quantos metros tem de perímetro essa figura, pessoal? 24 metros. Podem responder aí na questão B. Já registraram? Então, essas, pessoal, foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês deixem o seu livro bem completo. Se você não respondeu alguma questão, então eu peço a vocês para voltar um pouquinho essa aula, assistir novamente e deixar o seu livro completinho, certo? Amanhã eu espero vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau!